Pois bem, minha gente, meu nome é Eliardi Alves, eu sou cantor, sou escritor daqui do Ceará, né? Como o pessoal aqui fala, esse bicho é artista. Pois bem, sou artista cearense mesmo. Só que hoje eu estou trazendo um tema mais específico, né? Que é a escrita. Estou trazendo uma oficina de prosa poética, que é aquela forma mais livre de se escrever as poesias, expressar os seus sentimentos. E aí, decorrente dessa quarentena, eu achei por bem tentar trazer um direcionamento para que a gente possa estar produzindo arte, né? Produzindo conteúdo nessa quarentena aqui no Ceará. E aí, dizer para vocês que eu trouxe um slide devido ser bastante técnico o assunto. Também não sou especialista, mas tenho uma bagagem aí de conhecimento de leitura e de experiência como escritor. Então, estou trazendo para vocês, né? E dizer que o tempo foi reduzido da oficina, né? Ela é praticamente o dobro do tempo, então quem sabe futuramente eu possa gravar uma segunda parte da oficina, né? Mas aí eu trouxe bem resumida, brevemente, para que a gente possa, com as partes mais importantes, dar seguimento a essa produção, né? De prosa poética. Então vamos aqui ao slide, né? Então, esse aqui é o nosso slide. Temos a capa aqui, Oficina de Prosa Poética, escrito Eliade Alves. E a gente começa aqui com uma provocação, né, um aforismo. Sou o que sou no momento que escrevo, o resto é pura transmutação. É uma frase aí do meu trabalho, né, como escritor. Pois bem, vamos começar com poesia, com esse termo, poesia, né? Logicamente eu vou expor a minha opinião, né, aqui sobre o assunto. E ao contrário do que muitos pensam, né, que acreditam que poesia é aquela coisa escrita, é um gênero literário, né? Ao meu ver, a poesia ela é bem mais abrangente, né? Ela tenta englobar ali uma expressão artística para além de um único meio, que seria escrevendo, né? Então, é tanto que existe o termo, né? A pessoa usa muito. Eita, isso é poético. Por quê? Porque é uma expressão, é uma tentativa de tradução de um sentimento que se sente, seja através de textos, esculturas, músicas, quadros, filmes, né? No cotidiano a gente pode até encontrar uma cena poética no dia a dia, né? E aí, ao meu ver, não há nenhum padrão realmente que imponha esse significado do que é poesia, né? Normalmente ela é confundida, logicamente, com o gênero literário, que a gente chama de poema, a gente vai estar vendo à frente aí no nosso slide. Por quê? Porque até a Idade Média essa poesia era cantada, né? Só depois, com o tempo, ela foi separada da música dessa métrica falada, que a gente chama de declamar. Declama uma poesia, né? Poesia ficou nesse quesito. Então essa é a minha opinião expressa, né? Sobre essa parte mais livre, né? Essa parte mais livre da definição. Entramos agora nos elementos da poesia escrita, que agora eu trago poesia aqui especificamente para a parte escrita, né? E aí nós temos alguns elementos que são cruciais para a gente entender melhor, organizar melhor nosso texto, né? E caminhar com as próprias pernas no que diz respeito a escrever nossas próprias poesias. E aí nós temos o verso, só que verso não faz parte da propriamente do objetivo da nossa oficina de prosa poética, porque na prosa a gente usa linha, não usa verso. O verso é exclusivamente para outros gêneros literários, como poemas, sonetos, né? E aí os versos, os poemas são divididos pela quantidade de sílabas em cada verso. Temos redondilha menor, redondilha maior. Eu não posso trazer todos os exemplos, pessoal, viu? Porque vai se estender muito, né, a nossa oficina. Então eu trouxe um exemplo de cada. E aí nós temos os nomes aqui, ó, decassílabo, alexandrino, são poemas que têm um número de sílabas em cada verso de forma específica, né? E aí eu trouxe um trecho aqui da obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, é uma redondilha menor. São 5 sílabas poéticas em cada verso. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. E aí você me pergunta, mas eu estou vendo aqui que alguns têm 6, está dividido com 6. Isso a gente vai ver logo à frente, que algumas dessas sílabas não são contabilizadas, porque só são contabilizadas sílabas poéticas, né? E o próximo elemento aqui que a gente traz para abordar aqui no assunto
é a estrofe. Essa estrofe também faz parte dos poemas, dos sonetos, né? Não da prosa poética, porque que é o da nossa oficina, porque a prosa poética utiliza parágrafo. O que é estrofe? Estrofe é o bloco de versos juntos, versos reunidos. Então você tem um conjunto de versos, como eu trouxe nesse exemplo aqui, 6 versos, para ser mais específico, que formam uma estrofe, formam o primeiro bloco. Não deu para eu trazer o poema todo, lógico, né, que no caso é um cordel de Patativa do Assaré, chamado Dor Gravada. Mas antes de ler, eu quero abordar aqui, ó, que a quantidade de versos em cada bloco também dá-se um nome específico para isso, né? Você tem um verso monóstico, 2 dístico, 3 tercetos. Os mais conhecidos são o de 3, que é tercetos, o de 4, quartetos, quintilhas também é muito conhecido, sextilhas também. O restante talvez seja incomum de vocês ouvirem esse nome, né? Mas aí eu trouxe aqui uma sextilha para vocês, que são 6, logicamente. Tu gravas em tua fita com a maior perfeição o timbre da minha voz, a minha fraca expressão, mas não gravas a dor grave gravada em meu coração. Então esse trecho de Patativa do Assaré para expor um pouco aqui o que é que eu quero explicar sobre estrofe, né? Pois bem, entramos agora naquilo que eu tinha falado anteriormente sobre sílaba poética. Perceba aqui, ó. Divisão por sílabas gramaticais. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto. 12 na de cima, 13 na de baixo. Quando você vem para a divisão por sílabas poéticas, você vai ter 10 em cima, 10 embaixo. Por quê? A sílaba poética corresponde a uma unidade sonora, porque a princípio a poesia escrita ela foi feita para ser declamada. Então eles levavam em consideração o tom, a rima, o ritmo, a métrica. Então você perceba que alguns tons mais baixos, por exemplo, atento, atento. O tudo final ele é mais silencioso, então eles excluem, não dá ritmo, não dá cadência. E eles têm umas regras também. Por exemplo, esse aqui, ó, de tudo ao. Quando termina em vogal e começa com vogal, é uma regra também. Eles colocam só como uma sílaba poética, né? E aí aqui embaixo ele vem dizendo, essa contagem de sílabas poéticas é chamada de metrificação ou escansão. E eu trouxe a definição de escansão do dicionário. É a separação das sílabas poéticas em relação aos sons dos versos. Então perceba que esses versos têm um certo ritmo e precisa obedecer, porque é declamado. Através dela, podemos identificar o tipo de verso criado pelo poeta, que entra naquela quantidade de sílabas, que aí pode ser redondilha menor com 5, redondilha maior com 7, e assim vai, né? Quem vai dizer é o poeta, a intenção do poeta, né? Pois bem, métrica, pessoal, nada mais é do que a quantidade de sílabas poéticas, né? Como eu falei no slide anterior, que contém cada verso. Então você faz isso através da escansão, você divide bem direitinho lá, faz sua divisão e chega a essa conclusão. Aqui nós temos como fazer a metrificação. E aí você, como eu já disse, separa as sílabas tônicas das sílabas átonas, que é as fortes e as fracas. As que não têm valor você não contabiliza, né? Não são consideradas. No ponto 1. Né? No ponto 2, unimos uma só sílaba poética com vogais iguais, como eu falei também. 3. Unimos em uma mesma sílaba poética a ditogonação. E aí você termina com vogal átona, e a palavra seguinte começa com vogal átona, diferente da anterior, colocamos as duas sílabas como a mesma. São só exemplos que eu já falei no slide anterior. E por que eu estou trazendo essa métrica aqui, gente? Porque na prosa poética também é possível ter uma métrica, embora a gente não use verso, não use estrofe, mas existe um gênero literário chamado poema em prosa. É quando você pega uma espécie de poema, é um poema. Você pega um poema e ao invés de você colocar um verso abaixo do outro, você pode destrinchar esses versos como se fosse um texto só, com parágrafos. E aí é a nossa prosa, né? E não quer dizer que não precisa ter métrica. Pode ter métrica, inclusive eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Quando a gente for ver os gêneros literários, no gênero específico de poemas, eu vou trazer esse exemplo para vocês logo à frente. Então, pessoal, o ritmo aí, ó, já havia falado em slides anteriores sobre a questão da cadência. O poeta ele vai ter essa liberdade
de dizer como o seu texto vai ser declamado, através de alguns artifícios de pontuação, né? Dessa questão do tom mais forte, do tom mais fraco das palavras, essa divisão, a escansão. O ritmo também serve, pessoal, para a prosa poética também, vai depender do autor, se ele tiver essa intenção, né? Então vamos lá, sílabas tônicas e sílabas fracas. O ritmo nada mais é do que a relação que há entre sílabas fortes e fracas. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, do soneto inglês número 1, de Manuel Bandeira. Perceba que algumas sílabas estão em negrito, para você perceber aí a diferença de tonalidade, né, das sílabas. Então ele vai falar assim, ó: quando a morte cerrar meus olhos duros, duros de tantos vãos padecimentos, que pensarão teus peitos imaturos, da minha dor de todos os momentos. Perceba que ele tem extrema intenção de dar ritmo e cadência ao que ele está escrevendo. É fascinante, isso é fascinante. É um recurso muito bom, por isso que eu quis abordar ele aqui, né? Então, rima, pessoal, é o recurso mais utilizado dentro do poema, do soneto, desses elementos aí da poesia escrita, né? É um dos que é mais utilizado. Ele se resume na igualdade de sons que são produzidos por sílabas poéticas, né? Então você tem tipos de rima, né, dentro dos versos. Então você tem versos alternados ou cruzados, que é esse AB, AB, que é quando... AB por quê? Porque o 1 e o 3 são iguais, o 2 e o 4 são iguais. Tem o AA, BB, né, que são emparelhadas, eles têm os nomes específicos, né, opostas, que é AB, BA, e tem os versos brancos, que é muito utilizado na nossa prosa poética aqui da nossa oficina, né, que é quando um poema não possui rimas. No caso aí, a maioria das prosas poéticas que eu conheço não possui rimas, embora eu vou trazer um exemplo para vocês aqui de um poema em prosa que tem rimas também, né? E aí nós temos a rima interna. Aqui diz respeito à própria rima em si agora, né? Tem rimas internas que são feitas dentro do verso, ao invés de no final do verso. Tem as rimas externas, que, como o nome diz, elas são feitas no final, né? Tem a perfeita, a imperfeita, que é quando o final ele é bem coincidente mesmo. Como é o exemplo que nós temos aqui, a rima perfeita. Tem a rima grave, aguda, a esdrúxula, que é quando você usa só uma única sílaba, e essa sílaba ela é proparoxítona, né? E aí nós temos nomes para rimas com oxítonas, paroxítonas, né? E aí eu trouxe um trecho de um poema Autopsicografia do gigantesco Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Perceba que esse trecho ele tem rima, tem métrica, tem ritmo, né? E aí você perceba que o 1 rima com 3, então ele é uma alternada, e o 2 rima com o 4. E os dois também são rimas perfeitas porque termina com ente, o 2 e 4 termina com ente, e o 1 e 3 termina com dor, igualmente. A gente chama de rima perfeita, né? E são rimas externas também porque elas rimam no final de cada verso. Então chegamos aqui em parágrafo, né, que é o nosso parágrafo aqui da nossa prosa poética. Nós não utilizamos estrofe, utilizamos linhas ao invés de versos e parágrafos ao invés de estrofes. Parágrafos é o conjunto de linhas. Você pode escrever prosas poéticas com um parágrafo ou com mais de um, sendo que o parágrafo existe para você correlacionar as ideias dentro do próprio texto. Então você deve haver uma certa lógica entre os parágrafos, se você dividir por mais de um. Então temos a gramática, pessoal, como um conjunto de normas e regras. Eu gosto muito da gramática, você pode pensar que eu sou dogmático e tal. Um tanto, porque eu vejo utilidade nisso. Às vezes, algumas pessoas são mal compreendidas por não utilizar todas as regras gramaticais. A gente vai ver em alguns exemplos já já. E aí eu utilizo a gramática, as regras gramaticais por isso, porque eu não gosto de ser mal compreendido. Eu jamais gostaria disso. E aí dentro da própria gramática nós temos elementos essenciais como a semântica, que é o significado das palavras. É importantíssimo isso.
Se você quer dizer aquilo mesmo, pesquise o significado da palavra. Senão você pode ser mal compreendido. Sintaxe, que é a lógica entre várias palavras dentro da mesma frase. Eu estou tentando resumir porque o tempo é pouco, tá, pessoal? Morfologia, diz respeito à forma, e temos a estilística e fonologia, né? Pontuação, aqui é um ponto crucial. Eu separei da gramática porque eu tratei ele como um elemento fundamental para a escrita, que são as pausas, enotações, né? São a vírgula, nós temos dois pontos, são os exemplos, né? Então, por que é que eu falei da pontuação? Porque a pontuação deixa claro as nossas intenções dentro do texto. Eu trouxe aqui exemplos trágicos de uma má pontuação. Tá aqui, ó. Gente, ótimos snaps, isso daria. Pena que a minha irmã tem droga. Ou seja, ela queria dizer, gente, ótimos snaps, isso daria. Pena que minha irmã tem droga. Onde droga seria uma expressão de indignação, né, de decepção. E aí deveria ter uma pontuação separando o final da frase em tem e depois o droga. Como ela não colocou, deu a entender que a irmã dela tinha droga. Isso não correlaciona a segunda frase com a primeira, né? Isso tá sem coesão e sem coerência. Filha, esqueci de te falar. Não beba só suco. O que é que a mãe dela queria dizer? Ela queria dizer, filha, não beba, ponto. Só suco. Quando ela diz não beba só suco, é porque ela está ordenando à filha dela que a filha beba suco e outra coisa. E é justamente o que os filhos querem, né? Quando sai para uma festa. Quem trai não ama, porque amor é respeito e traição. É desprezo e desrespeito. Esse é engraçado pra caramba. Porque aqui tem nada com nada. Primeiro ele começa dizendo que amor é respeito, depois diz que é traição, porque ele usa aqui um conector, que é o i, né? Aí botou a vírgula, é desprezo e desrespeito, usando outro conector ali. Enfim, dá pra perceber, né? Ele faleceu. O quê? Sério? Não, eu tô perguntando. Ora, se a pessoa está perguntando, a principal regra da pergunta é que no final haja um ponto, que é o ponto de interrogação. Como ela colocou um de exclamação, ela deixou bem claro que o cara faleceu, né? Então, pessoal, chegamos aqui à parte mais importante da nossa oficina, né? Que são a diferença entre os gêneros literários, né? E aí, como eu havia dito no início, poesia geralmente é confundida com poema, porque poema é a forma mais popular que a gente encontra da poesia escrita, né? Seria a cara da poesia em forma de texto, seria os poemas, né? Que são compostos de versos e estrofes, como eu havia falado. E aí nós vamos encontrar dentro do poema esse sistema, né? De regras também, né? Como eu já havia falado na parte de versos e de estrofes, né? Que elas podem conter quantidades diferentes de versos ou de estrofes, né? E aí nós temos os tipos de poemas, poemas líricos, que é onde o autor vai expressar sua visão, né, de mundo, o que ele sente do mundo, né? E aí alguns usam ritmos, rimas, né? Exemplos disso são as baladas, os hinos, idílios, né? Os sonetos, como eu havia falado. Temos a poesia narrativa, onde a pessoa vai descrever uma história um pouco mais extensa, né? Onde há personagens, há uma ambientação na história. Um exemplo muito claro disso são Os Lusíadas, né? De Luís de Camões, grande obra, né? Mas aí nós temos fábulas, né? Epopeias também nesse sentido aí. Temos o poema dramático, que ele é muito parecido com o poema narrativo, só que ele conta uma história narrada em formas de fala, são diálogos dos personagens, né? Algumas peças de teatro são escritas dessa forma, né? E aí chegamos àquele que eu tinha falado, que é um dos meus preferidos, que é o poema em prosa. Como eu disse, a gente pode colocar ritmo, podemos colocar rima, métrica, né? Entonação, também na prosa poética. Só que aqui é um tipo de poema, poema em prosa. Você desmancha ele em forma de prosa. Ele não tem aquela característica dos versos um abaixo do outro. E aí, ó, eu trouxe um exemplo aqui meu, inclusive está no meu livro, né? O Fardo de Sísifo, que foi lançado no ano passado. Cada tempo no seu medo. O tempo do medo
é o tempo que o medo dura. O medo do tempo é o medo que sempre dura. O medo nem sempre o tempo cura, mas com o tempo a gente sempre muda. A mente se torna madura e o medo se torna só loucura. Então perceba que aqui eu tento colocar uma métrica, uma entonação, algumas rimas, né, durante o processo aí. Esse é um poema em prosa que eu fiz, não é a maioria que eu escrevo prosa mesmo, prosa poética, né? Mas há uma forma de escrever prosa de formas de poema, né? Fica aí a critério do poeta. Aqui, pessoal, o soneto, vou passar brevemente, porque ele é uma forma muito mais metódica, né? Muito mais dogmática, eu diria assim. Eu não sou muito apaixonado por esse tipo de gênero, né? Um soneto consiste basicamente em ter quatro estrofes, onde duas têm quatro versos e duas têm três, sendo que cada verso tem que conter 10 sílabas poéticas. Ele é bem dogmático, ele é bem fechado, não tem outra possibilidade de fazer soneto se não for assim, né? E aí eu trouxe um bem conhecido, soneto de Luís de Camões aqui, ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário, né? E aí por diante. Esse é um exemplo aqui em que deixo bem claro que as duas primeiras estrofes têm quatro versos e as duas últimas estrofes têm três versos. Então você pode estar parando aí para ler o soneto, né? Pode estar pausando o vídeo para dar continuidade e entendimento melhor do que eu estou falando. Mas soneto só tem essa forma. Você pode alternar 4-3, 4-3, 3-3, 4-4, né? Mas ele é exclusivamente dessa forma. Então, pessoal, nós temos aqui a prosa, que a prosa, ela é essa expressão natural da língua que a gente escreve ou fala, né? Eu diria que isso aqui é a coisa mais utilizada no cotidiano, sabe? Em provas, redações, né? E aí nós temos dois tipos de prosa, que é a prosa não literária e a prosa literária ou narrativa, né? Como aí o nome sugere. Na prosa narrativa, nós temos uma prosa narrativa histórica, que aí você pode estar falando alguma coisa que aconteceu realmente, né? Na história. Ou a prosa ficcional, que é aí onde entram os contos, né? O pessoal escreve em forma de conto, é uma prosa narrativa ficcional. E temos a prosa demonstrativa ou não literária, que é um artigo científico, é uma matéria de jornal, né? É uma redação para um Enem da vida, né? E aí eu trouxe para vocês aqui uma prosa poética. A prosa poética nada mais é do que essa prosa que eu falei anteriormente, só que com o teor poético, né? Da dor, do drama, do sentimento, seja ele qual for, de alegria, de tristeza. Então, quando você tenta descrever esse sentimento através da prosa poética, da prosa, né? Que é essa forma natural de se falar, seria como se eu estivesse contando uma coisa que eu estou sentindo para alguém, no cotidiano, no dia a dia. É uma forma natural de fazer poesia, eu diria. Por isso que eu gosto muito, porque ela me faz chegar o mais próximo da verdade, porque eu fico livre, eu não fico preso a dogmas, às regras, como poemas e sonetos, né? E rimas, essas coisas. Então eu falo de forma livre aquilo que eu estou sentindo, e isso me deixa mais à vontade para fazer a poesia, para expor o sentimento, né? Como foi dito lá no primeiro slide, que poesia é a expressão do sentimento, né? Através da linguagem escrita. E aí nós temos aqui uma prosa poética que eu trouxe, que também está no meu livro, O Fardo de Sísifo. Alma nua. Um dia despi minha alma sem nenhum pudor. Depois percebi que a vergonha, quando toma conta, machuca muito mais do que qualquer saudade. Daí vem a consciência. Nunca mais me meto numa fria dessas de novo. Logo depois se percebe que a indiferença te dá a mão para caminhar, enquanto se renega o desejo de acompanhar, pois o hábito não enxerga o novo, nem o desconforto, somente o alívio. Acredito que todos temos um certo direito de se enganar, para depois suportar tal fardo, aprendendo assim a digerir novas encruzilhadas. Merecendo ou não,
todo homem carrega em si o peso de errar, a dúvida do morrer e talvez o desperdício de amar. E aí eu tenho essa minha marca, eu coloco a data e a hora que eu terminei, né? Então você pode perceber que não tem rima, não tem verso aqui, não tem regra aqui, né? A única regra que eu falei que eu gosto de usar é a gramática, eu tento prezar por isso, pelo bom entendimento, né? Para não deixar brechas, eu sempre coloco palavras que eu sei realmente o significado, é aquilo que eu quero dizer realmente, né? Esse é o meu conselho, né, para vocês, para quando a gente for produzir aí nossas prosas poéticas durante essa quarentena, né? Estamos chegando aqui à reta final da nossa oficina, né, que é onde eu tento direcionar vocês para a parte prática, pôr no papel, né? Aí se você vai publicar ou não, se você vai mostrar alguém ou não, é outra história, né? Cabe a você. Isso é uma decisão sua. Então vamos lá. Ideia central ou tema. Eu geralmente uso o tema para ter aquilo que eu falei, o direcionamento, né? Ter aquela coesão, ser compreendido, né? Então eu estou sempre colocando títulos, né? Embora alguns títulos sejam abstratos, mas enfim, é a forma como eu faço. É possível escrever descrevendo o que sentimos no dia, como eu falei, o que observamos ou podemos criar, que são as histórias ficcionais. Mas geralmente é uma observação do mundo, né? Ou o que sentimos. A ideia aqui, pessoal, é vocês construírem essa prosa poética de vocês, ou várias, em cima dessa quarentena que a gente está vivendo, esse momento único na nossa vida, né? Acredito eu que ninguém nunca passou por isso, não temos idade para ter passado por outra. E aí vamos aproveitar essa oportunidade para produzir arte, né? Produzir conteúdo, né? Produzir história também. Trouxe aqui uns aforismos, ó. Poemas nunca começam a ser escritos à caneta. Você pode ter pensamentos ou reflexões de outras épocas. Você só vai trazer para a escrita, né? Você só vai construir a ideia em cima disso e produzir a sua prosa poética. Vamos para a construção. Na construção, gente, eu uso minimamente, como eu venho falado, né, as regras gramaticais por conta do objetivo de ser compreendido. Eu tenho muita preocupação com isso, né? Então, construa a sua prosa poética em cima de uma facilidade de compreensão. Escrevo nos sentires vagos e nas horas vagas me lembro de esquecer. Eu trouxe aqui só um aforismo para dar uma provocação, né? Que algumas coisas eu escrevo, mas depois eu nem quero ver, né? São sentimentos. E aí, início, meio ou fim. Aqui é onde eu quero chegar para vocês, que não necessariamente você precisa construir sua prosa poética pelo início. Parece meio contraditório. Mas você pode achar você tá ali passeando no dia, aí vem uma frase na cabeça. Pá, aí essa frase é o final de alguma coisa maior. Então você constrói de baixo para cima, do final para o início. Ou você pode do meio para o início e para o fim, ou do início, normal, né, convencionalmente, do início para o fim, né? Trouxe outro aforismo. O poeta precisa doer, caso contrário estaria falido, né? E aí eu costumo dizer que eu tenho que estar em momentos ruins para poder escrever, né? Para poder me incomodar e produzir. Mas tem gente que vai escrever coisas da vida um pouco mais animada, da sua vida alegre, aí é da característica da personalidade de cada um, né? E aí eu trouxe algumas referências, né? A primeira referência vem do meu livro, né? O Fardo de Sísifo, de Eliardo de Alves. Você pode encontrar aí no Google, digita aí, que vai aparecer as plataformas, né? E também você pode pausar o vídeo e ver alguma referência dessa aí, clicar em algum link desse aí, né? Termino aqui com essa expressão em grego chamada epoké, que é a suspensão do juízo, né? Quanto menos se julga, mais se compreende as coisas, né? Até para escrever, até para produzir, né? E termino aqui com esse aforismo: o poeta morre dentro da gaveta. Então, fica a reflexão para você quando você produzir suas prosas poéticas, né? Se você vai guardar na gaveta ou não, né? Embora também tenha aquele poema da Alma Nua que eu li logo anteriormente, que tem um preço. Quando você se expressa, tem um preço, né? Você fica vulnerável quanto poeta, expondo seus sentimentos, né? Então foi isso, gente. Tentei abordar aí de forma breve, sucinta, né? Para dar esse direcionamento aí da nossa produção de prosas poéticas durante essa quarentena, né? Dizer para vocês que eu posso estar gravando o restante da oficina, ela é bem maior do que isso, como eu falei, uma segunda parte talvez. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, deixe um likezinho, se inscreva no nosso canal,
deixe suas ideias aqui nas redes sociais, nos comentários, né? Que eu posso estar gravando outros tipos de vídeos futuramente. Valeu, gente. Até mais.